Muito bem, eu recebo agora o nosso comentarista Ricardo Couto e também o cientista social Rodrigo Prando. Eles vão falar sobre este primeiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer. Antes da gente iniciar o debate, a nossa conversa, vamos com imagens ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral, onde Herman Benjamin, relator, continua falando sobre as questões preliminares deste processo. Sem esta reforma político-eleitoral abrangente e corajosa, os erros e tentações problemáticas das disputas eleitorais, objeto dessas 4 demandas, se repetirão nos próximos pleitos, mesmo com a proibição constitucional de doação empresarial. No fundo, as ações agora sobre o julgamento são filhas de um sistema político eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias, onde se negocia abertamente aquilo que é pago pelo povo, o tempo gratuito, que não é gratuito, do rádio e da televisão. Muito bem, então a gente está acompanhando aí esta sessão desse julgamento, primeiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer. Aproveitar para já colocar os nossos convidados, entrevistados nesse debate. Começar com o nosso colunista Ricardo Couto. Couto, primeiramente, boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, Prando. Boa noite a todos. As questões preliminares, houve uma inversão? Eram para essas questões serem colocadas primeiro, antes da leitura do relatório e da fala dos advogados. Mudou, foi colocado agora. Elas são de fundamental importância? Eu acho que houve alguma mudança no clima, né? Que se falava muito nos últimos dias que iam fazer o possível para postergar, para adiar, pedir vistas e tal. Aconteceu alguma coisa, né, que estão querendo agora apressar. A impressão que eu tenho, e o Kleber falou sobre isso agora há pouco, é que o quadro parece mais ou menos definido contra a cassação do presidente Michel Temer. O placar é mais ou menos esse que ele falou, 4-3, 5-2. O Herman Benjamin, ele ficou meio isolado nos últimos dias, está inclusive gripado, não está bem de saúde, né? E agora está falando sobre reforma política. Mas isso não tem a ver com o julgamento que está em pauta hoje. Reforma política é uma tarefa para o Congresso Nacional, né? Então, eu tenho a impressão que hoje não vai acontecer mais nada de importante, né? Quem tiver cansado, quiser dormir, pode ir, que eu acho que hoje não acontece mais nada. E provavelmente nós podemos ter essa semana, finalmente, porque esse processo tem 900 dias já, Pedro. Não é uma coisa... E está parado há 2 meses. Aliás, pararam, entre outros motivos, para ouvir mais testemunhas e apresentar mais provas, né? E agora não querem usar nem os depoimentos, nem as provas, que essa é a discussão preliminar aí, né? Das delações e tal. Então vou abrir para o Prando. Prando, questões preliminares, fundamental importância... e também esse processo se alongou demais, na sua opinião, como o Couto colocou? Boa noite, Pedro. Boa noite, Couto. Boa noite. Bom, não tinha como não se alongar, até porque é bastante complexa a investigação disso tudo. No que se refere ao campo político, eu tenho escutado 2 coisas constantemente na mídia ou tenho lido nos jornais. Sempre são momentos históricos. Então, assim, olha, nós estamos novamente aqui no momento histórico, o impeachment foi um momento histórico. Então, parece que a história de 2014 para cá entrou na pauta, os historiadores devem estar correndo, porque eles vão falar dela daqui a uns 10 anos. Não é verdade. Esses 6 anos que tem o nosso jornal, completou agora o mês passado, já foram vários momentos históricos. Nunca teve tantos momentos históricos na história, talvez. E o segundo elemento que eu queria acrescentar é toda vez que se diz agora que tenta se dar um ar de normalidade. Toda vez que se tenta dar um ar de normalidade é porque as coisas não estão normais. Ou, como diria o bom e velho Durkheim na sociologia, um estado de anomia, de ausência de regras, o que mostra uma sociedade deteriorada. Chegaria a dizer, né, Pedro e Couto, que esse julgamento, ou tudo que se desenrola desde 2014, mostra que, infelizmente, há pouco conteúdo republicano na República. Exato. É verdade. Comentava aqui em off, né, com o Couto, que a oposição torce, então, para que Michel Temer se dê mal, mas em compensação também está torcendo contra a própria Dilma Rousseff, que está na chapa e já não é mais presidente. Uma loucura, não é? Esquizofrenia total da política brasileira.
E, de outro lado, as duas defesas estão usando o mesmo argumento para não usar as delações nesse julgamento de hoje. Só falta agora a ex-presidente Dilma e o presidente Temer entrarem de mãos dadas no tribunal. Como a gente está acostumado na política brasileira, é a questão da conveniência. Nesse momento é conveniente que Dilma e Temer estejam juntos contra as delações, mas depois separados na hora do julgamento. É tudo tão maluco, só desculpa para completar, que eu não consigo entender. Quem entrou com a ação, a 900, disso foi o PSDB do então presidente do partido, Aécio Neves, que foi derrotado na eleição de 2014. Né? Agora virou tudo, né? Virou país de pernas para o ar. O Aécio está sendo acusado das mesmas coisas que ele acusou a chapa Dilma Temer, né? Do abuso do poder econômico, aquele negócio todo. E o PSDB está no governo. Não dá para tanto você ver que o advogado da acusação, né, do PSDB, estava tão sem graça que começou a fazer brincadeiras ali, sem nenhuma seriedade. Sim. É um momento tão grave, né, que você lembra o histórico do país, e nós estamos assistindo cenas aí que não condizem com esse fato histórico. É realmente uma anomalia. Um partido entra com um processo no Tribunal Superior Eleitoral, mas anos depois, dentro do mesmo mandato que ele era contrário, defende a permanência do presidente e a cassação dos direitos políticos da ex-presidente. Perfeito. E só reforça a tese já tão conhecida, já famigerada, de que o Brasil não é para principiantes. Parece que essa chapa não tinha como dar certo nem juntos nem separados, né? Porque o presidente Dilma ficou 1 ano e 8 meses, Temer está com 1 ano, perigando, né? Segundo mandato. Não conseguir terminar. Então, isso é uma dificuldade, né? E aí uma curiosidade, eu não sei também, Couto, você ficou com essa curiosidade, né? Então, você também, porque, inclusive, o advogado de defesa de Dilma colocou lá, não vou repetir as palavras chulas proferidas pelo senador, então, presidente do PSB, Aécio Neves, mas aí ele disse que ele colocou, né, e me perdoem os telespectadores, mas ipsis literis, entre aspas, né, vamos encher o saco deles. Agora, o que me traz curiosidade é o seguinte, nós vamos fazer isso porque eles sacanearam com a gente. No quê? Qual será que foi a sacanagem que fizeram com o derrotado na eleição? Quer ver outra coincidência, Pedro? Eles falam... De um momento para outro, é todo mundo mais ou menos no mesmo barco. O Temer, saíram pesquisas novas essa semana, a rejeição dele chegou a 90%, que é mais ou menos o que a Dilma tinha pouco antes do impeachment. Né? 90% da população quer eleições diretas, quer dizer, não quer mais saber de nenhum dos dois. Né? Mas eu tenho a impressão que isso tudo vai acabar em pizza e não vai acontecer isso. Eu acho que os dois vão se livrar desse processo, tudo indica, e nós vamos continuar nessa agonia aí. Eu fico perguntando como é que o presidente Temer, ainda presidente, consegue arrumar tempo para governar o país. Porque, como nós vimos do colega Lula, ele passa o dia inteiro em reuniões com advogados, né, e ministros do gabinete de crise, que é outra coisa permanente agora. Né? Gabinete de crise é uma coisa eventual, de emergência. É uma questão que o Prando falou da anormalidade da República. Nós não vivemos nesse momento um momento de normalidade, vivemos justamente uma anormalidade. É o que ele falou. E, na verdade, se a gente puder analisar, nos últimos 4 anos, desde a reeleição de Dilma Rousseff, o país está parado, não consegue andar para frente. É uma combinação e diria até mais uma conjugação de crises, que são crises no campo da política, crises econômicas, crise de liderança, o que o Brasil se ressente é da ausência de lideranças, porque não nos enganemos, né? A alternativa à saída do presidente Michel Temer não se consolida porque não existe entre situação e oposição um nome de consenso que possa tocar a chamada pinguela. É isso que vai segurando o Temer lá, porque justamente não tem quem colocar no lugar, e mesmo se tiver eleições, se antecipar eleições indiretas ou diretas, quem serão os candidatos? Porque além da falta de liderança, a falta de partidos também. Os partidos nessa história toda acabaram, claro, todos eles. Claro, e se me permite, assim, a discussão da tese de eleições diretas, porque você olha, este Congresso não tem legitimidade, é uma tese esposada, muitas vezes não tem legitimidade para fazer uma eleição indireta. Mas então quer dizer que os próximos que entrarem, então, terão a legitimidade que os que foram eleitos em 14 não têm. Então, também vamos pensar que, no fundo, a saída, com todos os problemas, ainda tem que ser constitucional. Embora a situação de anomalia no campo político, as instituições, ainda que combalidas, ao quebradas, elas estão resistindo, não é? É complexo. O telespectador, o cidadão,
tem que pensar nitidamente no como está votando e o que está acontecendo. Porque há que se ter um efeito pedagógico, por exemplo, um vídeo ou um áudio de alguém falando que numa mochila cabe R$1 milhão de reais. Aí outro falou, 1 milhão? O juiz fala assim, 1 milhão. Mas cabia numa mochila? Ah, não, dependendo da quantidade de notas, cabe de 2 a 3 milhões. Eu olhei para minha mochila, que eu carrego livros e provas, falei, meu Deus, eu nunca imaginei que coubesse tanto dinheiro numa mochila. Quer dizer, tem que haver um efeito pedagógico, isso, né? Isso tudo que você está falando tem a ver com uma expressão que você usou agora há pouco, eu acho que resume um pouco esse quadro. É anomia social. Né? Os 3 poderes estão aí funcionando, as portas estão abertas e tudo, mas é um estado de anomia. As pessoas desacreditaram de tudo, você não tem mais autoridade. Parece a você, coach, ao Prando também, que dentro de todas essas questões, dessa crise política, e também isso também envolve o julgamento de hoje, que sempre se tentam achar brechas para desrespeitar a Constituição? Isso é uma característica brasileira nós temos também, uma Constituição, que faz parte da história. Nós temos uma Constituição formada desde 1988, que muitos dizem que é um texto avançado, mas sempre se acha Já mexeram nessa Constituição, Pedro? Sabe quantas emendas? Tem mais de 100. Lembrando algumas mais recentes e mais importantes, a emenda da reeleição do Fernando Henrique. Agora mesmo, a do ajuste fiscal. Né? Foi emenda constitucional, as famosas PECs. Já tem mais de 100. Sabe, eu acho que é muito difícil organizar eleições diretas em pouco tempo, porque o ano que vem tem eleições. Né? Agora, não é o problema de mexer, de fazer outra emenda. O problema é que não há organização político-partidária no país para fazer uma campanha eleitoral agora. E além de tudo, né, colocando, concordo com o que o coach coloca, a sociedade muda num ritmo muito maior do que as leis. Não é? Então, assim, o ritmo das mudanças econômicas, hoje nós temos as redes sociais. Então, nós estamos aqui na televisão e estamos simultaneamente no Twitter, no Facebook, enfim, em várias mídias sociais. Isso deu uma sensação de aceleração e que realmente as leis parecem não conseguir acompanhar. Mas, de qualquer forma, picotar e mexer na lei ao sabor dos poderosos na ocasião e de acordo com os interesses das questões em pauta, só enfraquece o Brasil. Mas em algum momento isso vai ter que desaguar numa Assembleia Nacional Constituinte. Já concordo. Né? Agora, resta saber o seguinte, quem vai convocar essa Assembleia? Como vai ser convocada? Quem vai participar dessa Assembleia? Mas também não parece um fracasso nosso em fazer política quase 30 anos depois de uma Constituição, fazer uma nova Constituição? Não, a questão não é de se parece ou não um fracasso, é entender que profundamente a República está carcomida. As instituições, convenhamos, têm se mantido, mas quem dá credibilidade às instituições são os homens, né? São as pessoas, as mulheres, o cidadão que está ali. E, infelizmente, a gente está assistindo uma ausência de credibilidade e de transparência e que isto, o recado que o mundo político manda para a sociedade é o pior possível. É o pior possível, é de descrédito. Conversar com um pai de família que está desempregado, desse que faz parte dos 14 milhões e 300 mil desempregados, que talvez a melhora da vida dele venha para o segundo semestre de 2018, é de uma agressividade, de uma crueldade enorme. E quais são as perspectivas, né? Eu acabei de ler agora à tarde, escrevendo um artigo aí, quer dizer, o Brasil é o segundo país do mundo em complexidade financeira, em termos de tributos federais, estaduais e municipais, o que torna o exercício do empreendedor, do empresário, absolutamente difícil. Sim, a gente mostrou esse dado aqui, é uma questão de 2.000 horas para poder organizar os impostos. Só perde para a Turquia. Agora, Prando, coach, só um momento que a gente vai mostrar agora o ministro Gilmar Mendes falando lá no plenário do TSE, vamos acompanhar. É que aqui nós temos realmente uma situação bastante singular e que não deve se tornar comezinha, que é a impugnação de uma chapa presidencial, né, num grau de estabilidade ou de instabilidade que precisa ser devidamente considerado. E eu, inclusive, no meu voto, chamava a atenção para a necessidade de que nós abríssemos a controvérsia. E eu dizia, inclusive, e volto a reiterar, não se trata de propósito de cassação do mandato, mas de saber como se faz a campanha no Brasil. Porque os fatos até então revelados já mostravam uma série de abusos. Vossa Excelência já mencionou aqui
e o eminente procurador, vice-procurador-geral eleitoral também o fez, alguma coisa muito peculiar na campanha, que são essas empresas fantasmas que transitam e que existem nas duas campanhas, nas três campanhas, eventualmente, e que são empresas que recebem uma massa de dinheiro. Nós estamos falando, às vezes, de 25 milhões, de 28 milhões, nos casos específicos, e que ou não prestam serviço ou prestam um serviço mais ou menos. Não é? Os laudos periciais indicam isso. E aí fica a pergunta, mas para onde vai esse dinheiro? Porque essa campanha que necessita tanto de dinheiro e que atrasa... Mas aí nós estamos falando de uma massa de 50 milhões de reais. De recursos que vão para... Então, a rigor, nós temos aqui, de fato, com esse processo, um grande aprendizado. E graças também ao trabalho que Vossa Excelência desenvolveu, né, nós vamos conhecer mais, claro que não vamos conhecer tudo, mas mais dessa realidade das campanhas eleitorais. Há fatos gravíssimos que já foram aqui apontados e que certamente vão aparecer no voto de Vossa Excelência. Não é? Mas eu dizia isso, volto a dizer, desde o meu primeiro voto, desde a minha primeira manifestação, eu enfatizava que mais importante do que o resultado desse julgamento era o seu procedimento, era a abertura desse julgamento, a possibilidade de nós fazermos essa análise, que era trancada na opção da ministra Maria Tereza, para que pudéssemos conhecer de fato o que ocorria numa campanha presidencial, diante dos fatos que tinham sido revelados e, claro, da experiência que eu acumulara, inclusive, como relator das contas da campanha e que me levaram a conhecer algumas dessas realidades. Mas agradeço. Só gostaria de complementar. Muito bem, a gente acompanhou então aí a fala do presidente do TSE, também ministro do STF, Gilmar Mendes, ele que pediu uma parte durante a fala do relator Herman Benjamin para elogiar o texto do relator. E aí, então, agora a gente vai abrir de volta para Ricardo Couto e para o Prando também poderem mencionar querem repercutir essa fala de Gilmar Mendes. É possível que agora os ministros do Tribunal Superior Eleitoral possam conhecer mais sobre o processo eleitoral do país? O Gilmar Mendes, ele reforçou o que o Herman Benjamin tinha falado da necessidade de uma reforma política. O que eu me pergunto se esse é o momento certo, né, e o lugar certo para propor uma reforma política. Tudo bem, o país fica conhecendo, nós estamos conhecendo coisas terríveis aí nos últimos anos, né? Agora, o que está em julgamento é uma campanha eleitoral, eles têm que dizer sim ou não, se vão caçar ou não a chapa Dilma Temer. É isso que o país precisa que seja resolvido logo. A questão da reforma política, partidária, eleitoral, eu acho que cabe dentro da Assembleia Nacional Constituinte e a reforma tributária também, que você falou agora. Sabe, é o bolo só. Realmente é um fracasso para a minha geração, o Prando é um pouco mais novo. A Constituinte de 88 acabou, apodreceu. O sistema político eleitoral brasileiro apodreceu, infelizmente. É muito pouco tempo, são 30 anos só. Mas é melhor recomeçar logo do que continuar essa agonia que está aí. Prando? Eu só reforçando o que eu havia dito há pouco, daquele efeito pedagógico que tudo isso deve ter, um pouquinho da fala do ministro Gilmar Mendes, desse aprendizado que se pode ter. Há que se ter esperança, eu que sou um professor tenho que crer nisso, porque eu dou aula para jovens de 17, 18, 20 e poucos anos, se acreditar que é possível sim aprender algo e que com isso possamos verificar e reformar efetivamente, porque reformar, convenhamos, é mais fácil do que construir do zero. Então, assim, existem experiências, instituições e atores que são importantes. Agora, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a fala dos ministros ou dos julgadores acaba entrando no campo mais atinente à ciência política, à sociologia, à história e às reformas que são do campo do legislativo, portanto, Senado e Câmara, do que numa discussão que deveria ser o foco do tribunal, a ação, a peça de acusação. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, Prando, também ao Ricardo Couto, nesse nosso debate, nesse primeiro dia de julgamento. Uma boa noite para você. Obrigado. Eu só torço que acabe logo tudo isso e a gente possa recomeçar a vida. Tá certo.